capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15. Eu sempre usei uma expressão aqui na igreja, em várias ocasiões: se houvesse mais umas 10 Cibele aqui, ficaria melhor ou ficaria pior? Se houvesse, assim vamos dizer, umas 10 Fofa, ficaria melhor ou ficaria pior? Se houvesse umas 10 Bruna, melhoraria ou pioraria? Porque a maneira como nós estamos vivendo, sem dúvida nenhuma, é percebida por alguém. A maneira como você vive influencia alguém, positivamente ou negativamente. Esse negócio de, na arrogância, na soberba, a gente dizer, ninguém tem nada a ver com a minha vida, isso é coisa de ímpio. Isso não é coisa de crente, sabia? Porque a Bíblia diz que você deve ser luz do mundo. A Bíblia diz que você deve ser sal da terra. Então não tem sentido nenhum eu dizer, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ninguém tem nada a ver com o meu casamento. Ninguém tem nada a ver da maneira como eu sirvo a Deus. Tem tudo a ver. Todos nós iremos prestar conta do que falamos, fazemos, pensamos. A Bíblia diz que não há nada encoberto e que tudo virá à tona. Então é importante eu avaliar o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando, como eu trato as pessoas. Eu tenho pensado e avaliado muito nisso nos últimos 2 meses. Aconteceu algumas coisas muito interessantes que eu já compartilhei lá para trás. No domingo, antes de eu estar aqui, uma pessoa foi lá em casa pedir perdão. Uma pessoa, como eu disse, ligou para mim naquele dia. Eu passei para ver ela ontem lá em Toledo. Jantei com a pessoa, nunca me viu na vida. Me encontrou na internet, abriu a porta da casa, tinha quarto arrumado, queria que eu ficasse na casa. As pessoas estão desesperadas por Deus. Precisamos avaliar o que estamos fazendo, se estamos influenciando. Sempre digo aos pastores que, quando a gente está usando o microfone, o que é que nós estamos gerando? Quando estamos conversando com alguém, o que é que estamos gerando no coração dessa pessoa? Eu estive agora em Curitiba, e havia um irmão meu, que há 1 ano e meio atrás, ele falou umas coisas muito pesadas para mim, e a minha vontade era de reagir. E eu sempre lembro do pastor dizendo, o pastor José Rodrigues dizendo, morto não reage. E essa semana, coincidentemente ontem, eu li uma frase que diz assim: lugar de você brigar por seus direitos é na justiça, na igreja é lugar de renúncia. Eu falei, meu Deus, você quer brigar por seus direitos? Vai na justiça. Na igreja é lugar de renúncia. Eu abro mão para que a gente possa se entender. Eu abro mão para que a gente possa ficar bem. E eu vi meu irmão em algumas ocasiões, mas ele ficava lá e eu aqui. Ele durão lá e eu durão aqui. E eu sempre dizendo para vocês aqui, quem tem o Espírito Santo, pede perdão, perdoa, que não é quem tem razão, e eu na minha, mas como eu disse, ultimamente essas coisas têm acontecido. Deus tem preparado os ambientes para que haja conserto. Falei, Jesus, tem coisa para consertar? Até essa semana eu falei para hoje, que eu cheguei ontem de madrugada, falei para a Silmara, Deus está arrumando tanta coisa na minha vida ultimamente, será que Ele está me preparando? Ela, mas eu ando tendo muitas oportunidades de consertar algumas coisas, né? E o que já aconteceu me deixou muito feliz. Então, quando eu levei minha mãe nessa viagem, né? Cuidei dela, foi muito bom estar com a minha mãe. E aí teve um momento lá que juntou minha irmã, meus 2 irmãos, só faltou o pastor Fábio, que é daqui de Dourados, né? E aí eu estava com a minha mãe e o Juan, e o William, que é aqui da igreja, foi comigo, estávamos juntos. E aí o telefone toca, escuta, você não vai vir aqui para a casa da El, quer trazer a mãe para a gente despedir de vocês vão embora essa de manhã? Falei, vou, estou indo para aí. Cheguei lá, estava meu irmão. Tipo assim, na hora que eu cheguei, entrei na sala assim, ele começou a mexer no celular. Começou a mexer, tipo nervoso, né?
Mas antes disso foi interessante que ele mandou 5 livros para mim, livros bons. Eu entendi que era a maneira dele dizer: me perdoa. Então quando eu vi ele, eu fiz assim, abri o meu braço para ele. Ele está um pouquinho assim, uns 10% maior do que eu. Aí aqueles 2 fofos se abraçou. Nos abraçamos e ficamos apertados ali, e entendemos com isso que zerou. Eu falei obrigado pelos livros, e ele ficou abraçado comigo assim. Eu sei que ele se arrependeu do que ele falou. Poderia eu então dizer: então agora vamos conversar sobre o que você me falou. Mas eu confesso para você que eu não guardei o que ele falou. O pior é que quando a gente não está na maturidade espiritual, a gente guarda as ofensas. E a ofensa é um veneno. Você pode repetir isso? A ofensa é um veneno. Tem muita gente ofendida dentro das igrejas, e o pior de tudo, morrendo. Ofendido um com o outro, ofendido com pastores, ofendido por N situações. E por essa razão, eles estão morrendo espiritualmente, quando deveriam morrer para o mundo. Não mais vivamos para o mundo, olharmos para aquilo que é do céu. E a gente infelizmente se depara com várias situações onde as pessoas chegam para compartilhar isso. Diante de tudo isso, irmãos, esse texto que eu pedi para você abrir, diz assim, 2 Coríntios 5, verso 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. O que me chama a atenção aqui começa quando o apóstolo Paulo afirma que ele morreu por todos. É interessante, quando diz por todos, aí eu faço questão de pensar naquelas pessoas que eu não teria nenhuma dificuldade de também dar uns tapas, de quem sabe até mandar chicotear. Gente má, gente ruim, gente assassina, gente de todo tipo, de todo tipo de pessoa que fazem maldade, por exemplo, pedófilos, né? Pessoas que agridem crianças, que agridem idosos, né? Pessoas que roubam de um idoso, que roubam, enfim, tem algumas coisas que nos chocam. E aí, enquanto ser humano, a nossa vontade é esse aí, Deus não ama uma pessoa dessa no nosso entendimento, mas a Bíblia afirma. E o que vale não é o que eu penso e não é o que você pensa, o que vale é o que a Bíblia diz. Você pode repetir, por favor, isso? O que vale é o que a Bíblia... Vai lá, Tássila, diga para mim. O que vale é o que a Bíblia diz. Lembrei. O que vale é o que a Bíblia diz, porque o que tem acontecido é que muitas pessoas estão vivendo de acordo com o que elas pensam. Querido, as nossas informações, boa parte dela vem da TV, vem do rádio, vem do convívio com pessoas. Por isso que é importante que você lembre-se de João 15:7, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós. Ou seja, as tuas bases, as tuas origens, o teu raciocínio precisa partir de algum lugar, precisa partir da palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós encontramos. Quando eu olho para esse texto e ele morreu por todos, eu tenho que pensar que ele morreu para aquela pessoa que faz a maldade, que ele tem jeito, que aquele indivíduo tem solução, que aquela pessoa, por mais ruim que seja, se ela se arrepender, tem solução. Nunca se viu tantos crimes hediondos como tem mostrado agora. Esses crimes aconteceram por todas as épocas, porém agora com a internet, essas coisas são filmadas e colocadas na internet. Crimes de decapitação, crimes de açoites, crimes de fuzilamento em massa, eles filmam e jogam para a internet. As coisas estão cada vez piores, e a gente olha, e miserável, e desgraçado, e a gente fica com raiva daquilo. E aí vem o apóstolo Paulo e diz: ele morreu por todos. Morreu por esses também, pastor Géder? Sim, sim.
para que os que vivem não vivam mais para si mesmo. Aí aqui pegou para o meu lado, irmão. Eu não posso viver para mim mesmo. Nós não podemos viver só para nós. Todos precisamos viver para alguém. Começa em casa, depois na família, pai, mãe, sogro, sogra. Essa semana eu brinco bastante quando eu estou na minha sogra. Ela tem lá um genro que mora com ela. Eu falo, ó, chegou o genro preferido. Ela fala, não me coloque em apuros, porque o pastor Barão mora lá junto com ela, né? Não me coloque em apuros, não faça eu falar nada. Eu falei, não, mas eu sou o primogênito e tal, e a gente brinca, né? Mas ali vem a outra família minha, a família da Silmara virou minha família, a minha família virou a família da Silmara. Depois vem as pessoas que estão à minha volta, a igreja. Depois vem os pastores. Depois vem as pessoas que eu não converso, mas que me conhecem. Estava estacionando meu carro numa das ruas de um bairro onde eu iniciei meu ministério. Passa duas mulheres e elas cutucam a outra, voltam. Eu nunca vi aquelas mulheres. E elas esperam eu descer do carro. A hora que eu desço, elas... É o pastor Jéder. Eu falei, sou. Aí elas estavam dizendo que há uns 3 anos atrás eu preguei 3 dias na igreja delas lá em Curitiba. E elas nunca mais esqueceram. Eu nunca lembraria daquelas mulheres se passasse por elas. Quer dizer, tem aquelas pessoas que eu nunca imaginei que poderiam me ver, que poderiam me parar na rua, que poderiam me encontrar. Então sempre tem alguém te observando. Hoje, por todo lugar que você vai, num shopping, você vai numa repartição pública, você vai numa loja, tem uma plaquetinha, sorria, você está sendo filmado. Se o homem é capaz de colocar máquinas, de observar as pessoas em todos os lugares, agora é nosso Deus, irmãos, que a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Então ele morreu por todos, e ele diz que ele morreu por um objetivo. Nesse objetivo é para que eu e você não vivamos apenas para si mesmo. Não podemos viver só para nós. E aí entra uma pergunta: o que é que eu estou fazendo? Está marcando a vida de alguém? Positivo ou negativo? Está fazendo com que esta pessoa cresça? Eu poderia perguntar para você, qual é o legado que eu estou deixando? Você poderia perguntar para si mesmo, o que eu estou fazendo está marcando a vida de alguém? Está marcando a vida do pai? Está marcando a vida da mãe? Fiquei tão feliz, os dias que a minha mãe esteve comigo, que eu pude servi-la. Almoçamos em algumas ocasiões, em alguns lugares diferentes, né? Levei ela para passear, vamos dizer assim, enquanto a gente fazia a cirurgia do Juan, por 2 vezes que aconteceu, e aí a gente saía para andar junto, né? Ela gosta de olhar as coisas, nunca vi um negócio daquele jeito, gosta de andar daquele jeito, meu Deus do céu, né? E eu queria agradar, e eu andava junto, mas doido para ir para o carro. Vamos para o carro agora, mãe? Não, vamos ver mais uma coisinha ali. Vamos, mãe. Foi muito difícil, mas quando chegou aqui, 2 e pouco da manhã, nós nos abraçamos. Ela disse assim, eu não me lembro de ter me alegrado e me divertido tanto quanto esses dias. Ah, irmão, eu esqueci todo o cansaço que eu passei só de ouvi-la dizer aquilo, né? No dia, eu sei que também ela estava sem dinheiro. Eu peguei R$200, mãe. Aliás, eu nem dei para ela. Eu peguei e rolei num bilhetinho assim, uma ofertinha para minha mãe. Mão do céu, nunca pensei que 200 conto fosse deixar uma mulher tão alegre. E ela comprou lingerie, e comprou bolsa. Eu nunca vi gastar também 200 com tanta coisa. Mas essa é minha mãe. Então tudo isso me deixou muito alegre. Eu marquei a vida dela nesses dias. Marquei a vida do meu filho, quando ele olhou para mim e falou, pai, eu sinto tanta paz aqui, pode ser aqui. Eu falei, se você confia aqui, vai ser aqui. Esquece Campo Grande, vamos resolver agora teu problema. E entrei para lá, fui conversar com o médico, entramos num acordo financeiro lá, e também meu filho, fiquei alegre. O que fazemos marca a vida de pessoas. Quando eu olho para o contexto igreja, eu tenho uma história com muitas pessoas aqui da igreja, onde já choramos, já vivemos momentos de muita dificuldade, de muita dor, com vários de vocês. Mas esse é o pastor, mas e você? Porque o grande problema é achar que o pastor ou outra pessoa tem isso. Na verdade, todos nós temos essa responsabilidade.
A Bíblia fala a história que está no livro de 2 Reis. Se você puder abrir lá, eu quero te contar rapidamente, pegando justamente esse texto como base, que é 2 Reis, capítulo 2, verso 13. Por favor, abra. Capítulo 2 de 2 Reis, verso 13 diz: Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs à borda do Jordão, tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Esse momento aqui é exatamente o momento onde Elias é levado aos céus, numa carruagem, de uma maneira diferente, né? Porque a maioria dos homens na Bíblia morreram. Elias é levado, é tomado repentinamente. Ele diz: quando você me vê sumir, se você vê o meu manto, e o manto de fato vem parar na mão de Eliseu. Eu gostaria de conversar um pouquinho sobre isso. A vida que Elias viveu marcou a vida de Eliseu, de tal maneira que a vida, que a vida de Elias, ele, durante a sua trajetória de fé, ele fez 13 milagres. Eliseu caminhava com ele nas tarefas mais simples. A Bíblia registra que Eliseu deitava água na mão de Elias. É mais ou menos assim: eu vou lavar a mão, ele chegava com a jarra e eu lavava a minha mão. Isso fala de andar juntos, isso fala de mentoreamento, isso fala de alguém que tinha uma paternidade espiritual estabelecida. Porque quando tudo começou, que o Senhor falou com Elias, ele estava vivendo um momento de muita tristeza, de muita dor, pedindo para morrer. Um homem de Deus que teve os milagres, que viveu os milagres que ele viveu, estava pedindo para Deus: me leva. Deus dá duas tarefas para ele, uma delas era ordenar um profeta, para que ficasse no lugar dele. E Elias estava cansado, exausto por conta da rebeldia do povo, porque ele havia pregado, e o povo não mudava de vida. Aqui eu me identifiquei, porque eu estou pregando o evangelho há 15 anos e eu fico triste. Essa semana mesmo eu visitei pessoas que eu batizei, pessoas que andaram comigo, pessoas que pregaram a palavra, que começaram a pregar, porque eu dei a primeira oportunidade. Alguns estão nas drogas, alguns estão se embriagando, alguns passam o final de semana, começa no sábado por volta de 5, 6 da tarde jogar, e vai até o domingo à meia-noite bebendo e jogando, gritando, baralho, truco, e aquela coisa toda. E quando eu cheguei na casa e vi esse ambiente de pessoas que outrora eu desci as águas, ensinei o evangelho, afastados, aí eu chamei eles para perto de mim, e os olhos marejados, ouvindo a palavra de Deus, eu falei: Senhor, como? Me lembro do profeta Isaías bradando: quem deu crédito à nossa pregação? A pregação, meu irmão, ela tem um objetivo: entrar no seu coração, te convencer do seu pecado e transformar a sua vida. Não é aqui dentro que a nossa vida muda, estamos sempre enfatizando isso. Eu tenho a oportunidade de mostrar que aquilo que eu ouço aqui vai mudar minha vida lá fora. Elias estava cansado. Se você ler a história toda, por que ele está pedindo para morrer, você vai ver que é um homem encerrando seu ministério, com o coração apertado, por ver tantas pessoas que ele ministrou andando de forma errada. A verdade é que Deus entende o momento de dor e de dificuldade de Elias, e de fato Deus recolhe Elias. Mas eu quero deixar registrado aqui, que foi um homem que ele deixou alguém para continuar o seu ministério.
quando eu vejo as crianças aqui dentro correndo, quando eu vejo as crianças brincando ali fora, quando eu vejo elas sendo ministradas pela liderança, quando eu vejo elas aqui na frente, eu procuro dar atenção para todas. Se tem alguém que eu dou atenção nessa igreja, vocês sabem, as crianças, de abraçar eles, de prestar atenção quando eles querem me contar algo. Esse dia eu fui dar um rala no Isaac, chamei o Isaac, vamos lá na minha sala que nós temos que conversar, de pastor para discípulo. E ele foi, irmão, sentou lá e ficou me olhando assim. Me conta, Isaac, o que aconteceu? E ele me contou que ele teve um desacordo na escola, e por essa razão ele brigou com o coleguinha, né? E aí a professora ficou muito brava com ele e tal. Eu falei, mas Isaac, você é guitarrista da igreja. Eu sei, pastor. E como é que um guitarrista pode fazer isso, Isaac? Você vai mudar, não vai, Isaac? Eu vou. Então vem cá, me dá um abraço e vamos orar junto? Vamos. Abracei. Ele levou a sério aquela conversa, e eu também. Ele sabe o que eu levei a sério. Você não vai mais fazer isso? Passou uma semana, 2, não me lembro. Pastor, a professora me elogiou, diz que eu tenho me comportado muito bem. Ele veio me contar, dizer assim, ele veio dar uma resposta, coisa que adulto não faz. A criança levou uma chamada de atenção do pastor, e ele veio dar uma resposta. Aquela conversa nossa deu fruto, pastor, porque a minha professora me elogiou. É isso que ele quis dizer. Eu não vou fazer mais aquilo. Mas não foi a primeira conversa nossa, vai ter muitas. Mas eles estão sendo a igreja do agora, irmãos. Esse negócio de a igreja do amanhã, isso é balela. É a igreja do agora. O que eu gostaria que você levasse desta noite, desta ministração, é: quem você está preparando? Quem você está deixando? Quem você está marcando? De que maneira você está marcando? Repetindo o que eu disse no início: o que eu falo, o que eu penso e o que eu faço atinge a vida das pessoas. O manto desce, manto fala de unção, manto fala de autoridade, manto fala das características de Elias. Manto fala de que agora Eliseu tem uma identidade, porque o que ele havia pedido é que ele queria o dobro da unção. Olha aqui, que coragem. O que ele queria, ele falou assim: eu quero viver o dobro do que você viveu. Eu quero viver o dobro de todos os milagres. E eu estava registrando aqui, eu tenho os 13 milagres que Eliseu praticou, que Elias praticou. E eu tenho os 26 milagres de Eliseu aqui. Sabe qual foi o último? Quando ele morto, caiu na sepultura, o morto ressuscitou. Queridos, essa unção, representada por este manto, ela está disponível para nós. Quem é o seu Eliseu? Ah, é você, pastor. Tá, qual é a nossa ligação? Essa de quarta? A de domingo à noite? Que quando eu chego na minha casa eu fico pensando: cadê fulano? Eu não vi fulano, não vi ciclano. Ainda é uma igreja que a gente pode pensar, mas eu fui num culto em Curitiba, numa igreja que só de líderes, de pastores, tinha aproximadamente 7.000. Era reunião de liderança. E eu fiquei olhando aquilo, falei: o pastor não sabe o nome desse povo, não. Aí eu descobri que o pastor pastoreia um grupo de 6 ou 7 pastores, e cada pastor pastoreia outro grupo, que pastoreia outro grupo, a igreja tem 20.000 pessoas. Como que chegou? Aí quando me contaram que o pastor começou com 4 pessoas, e ele passou mais ou menos uns 8 anos, lidando com 50, 70, 80, e ele chorava: Deus, por que o povo não fica firme? Por que o povo não fica firme? Eu falei: olha, tem algumas coisas aqui que eu estou me identificando com esse homem. Gostei de ouvir esse camarada. Tudo que eu sonho, tudo que Deus tem para nós, irmãos, é que Ele encontre os filhos servindo a Ele na terra de tal maneira que a gente possa se multiplicar. Já pensou? Uns 10 Rony e Ronei andando por aí? Vai ser bom ou vai ser ruim? Não sei, irmão. Ou vai ser bom? Vai ser bom ou ruim?
Não sabe, filho? Meu Deus, não podemos ter dúvida. Se tivesse mais uns 10 header, Senhor da glória, tem de misericórdia. Oh, glória a Deus. A gente olha para a palavra de Deus e vê que ele deu uma última missão para Elias, que era ungir reis, 2 deles e um profeta. E aí Eliseu inicia seu ministério. Aonde eu quero chegar, porque a história é muito comprida, mas eu queria deixar, quando aquele manto está caindo, ele pega aquele manto e imediatamente o primeiro milagre acontece. Queridos, eu gostaria de me ater ao fato de que eles caminharam juntos. Nós não podemos nos contentar com uma vida onde nós nos encontramos uma vez por semana com Deus, quando nós necessitamos de nos encontrar com Deus todos os dias. Não podemos nos contentar em viver uma religião. E esses dias eu encontrei uma definição, alguém postou, por coincidência foi o meu querido pastor Heber, que religião nada mais é do que alguém que serve a Deus fazendo as próprias vontades. Eu faço do meu jeito, faço se eu sinto que eu devo fazer, é tudo na base do sentimento, nada por convicção, nada por obediência e submissão. Eu sempre que penso em renúncia, eu me lembro de Jesus orando e dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Tamanha era a dor, não era com essa simplicidade que eu estou dizendo aqui, mas a agonia de Jesus era tamanha, e ele dizendo: é possível passar, ele argumentando com o Pai: Pai, se possível for, dá para passar. É isso que ele estava perguntando para o Pai em sua oração. Mas aí entra a maturidade que leva à submissão. Mas seja feito a sua vontade. A sua vontade. A razão, ela sempre vai querer argumentar. E é isso que o Senhor espera de nós. A maneira como nós estamos vivendo o nosso cristianismo precisa nos levar a um caminho de cruz, a um caminho de renúncia, a um caminho onde nós não vamos olhar atrás, porque a Bíblia diz que aquele que pôs a mão no arado e tira, não é digno. Não é digno. Não, ainda bem que eu não pus a mão no arado, eu só sou crente de banco. Para com essa história, que essa conversa é de gente que não conhece Bíblia. Essa história de que eu sou crente de banco não funciona. Pode ter funcionado lá no passado. Eu quero sentar, ficar quietinho, eu quero ser crente de banco. Irmãos, esse é um grande pecado. Você tem uma missão nessa terra. Há poucos dias morreu um dos pastores que, uma das mensagens que eu ouvi, eu gravo até hoje. Ele disse lá em Belo Horizonte, quando eu vi ele pela primeira vez, Dr. Miles Monroe, ele disse que igreja sadia cresce, igreja doente vive doente. As pessoas vivem cabisbaixo. Isso ele falou há 15 anos atrás, num dos seminários que eu fui. Mas uma outra frase que marcou, até porque ele morreu, foi que a pior coisa que morrer é morrer sem ter vivido o propósito de Deus para nossas vidas. A maneira como nós estamos vivendo precisa dar continuidade. Se nós morrermos hoje, essa igreja não pode parar. Se o pastor viaja, essa igreja não pode parar. Se o pastor foi embora e Deus levou ele para outra cidade, essa igreja não pode parar. Porque se ela fechar, significa que eu fui um fracasso nessa cidade, que eu fui um fracasso aqui. Mas se você começar a reproduzir o que você espera dessa igreja, essa igreja vai se tornar uma grande igreja, que exala o perfume de Cristo, que reflete a glória de Deus, que manifesta o amor de Deus por onde passa. Será que tem alguém que pode glorificar a Deus comigo? Será que tem alguém que entende qual é o propósito da igreja? É tornar os ímpios em igreja, é levar outras pessoas a nascer de novo. Algumas pessoas confundem achando que, não, eu vou levar você para a minha igreja e o meu pastor vai orar por você. Engano, já falamos isso muitas vezes. O que eu estou fazendo?
você precisa fazer por alguém que está perto de você. Não, eu vou levar meu pastor lá na sua casa. Não, meu irmão, a pessoa não me conhece, ela conhece você. Ela espera de você, ela está esperando em você. Ela espera que você manifeste o amor de Cristo para ela, porque ela confia em você. Você pode dizer amém por isso? Tem uma pessoa na Bíblia que ele fez o texto que nós usamos dele, sempre que a gente cita isso, cita como algo muito bom. Mas recentemente alguém falou de uma maneira como eu nunca havia pensado. Josué, ele disse assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor, e ponto final. Significa assim, eu e minha casa, a gente já decidiu, a gente vai servir ao Senhor. Mas ele diz assim, vocês escolham a quem vocês vão servir. Na verdade, Moisés gerou Josué, mas Josué não gerou ninguém. E se você continuar lendo a história, você vai encontrar que Israel entrou num período negro dos juízes, onde Deus não bradava. Pais e filhos têm a responsabilidade de gerar o amor de Cristo no coração dos filhos. Irmãos mais velhos, irmão mais novo. Moisés não era o primogênito da casa dele, mas foi através dele que toda a família amou a Deus. Ele foi o profeta usado por Deus. Então algumas pessoas acham que a responsabilidade sempre é do outro. Senhor tem que fazer missão, Senhor tem que amar as pessoas, envia Cibele, Senhor, envia fulano, envia Beltrano. Não, a responsabilidade é nossa. As pessoas estão hoje atarefadas, e porque estão atarefadas elas se encontram cansadas, e porque estão cansadas se encontram desmotivadas. E por que elas estão desmotivadas? Porque elas não se alimentam de Cristo, e por essa razão elas se enfraquecem. E por que elas se enfraquecem? Porque não se alimentou, e porque não se alimentou, cria-se dentro dela um entendimento. Eu sei o que eu quero, eu sou de Cristo. Mas se eu perguntar para você hoje, qual é a sua missão? Para você que já tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos servindo a Deus, qual é o seu propósito aqui? O que é que você decidiu viver? Como você vive o Evangelho? Porque tudo que você vive nessa terra, meu irmão, é passageiro. Só existe uma coisa que você faz, que vai repercutir na eternidade, é se você anda ou não com Jesus. Porque tudo aqui, a sua faculdade é passageira, o seu concurso é passageiro, o seu emprego é passageiro, o seu dinheiro é passageiro, sua pobreza é passageira. Aliás, pobreza não é defeito de ninguém, meu irmão. Tem rico que é mais pobre que muito pobre sem dinheiro. Mas tudo que nós fizermos nessa terra, tudo para ganhar o céu, meu irmão, o céu vai nos recompensar. Tudo que nós perdermos para ganhar o céu vai nos recompensar. Agora, tudo que eu ajuntar nessa terra e perder o céu, nunca vai valer a pena. E tem muita gente preferindo a terra, escolhendo a terra. Alguém disse para mim assim: eu cansei de ser ovelhinha, bé, bé, eu quero ser o lobo. Falei, o sangue de Jesus tem poder. Eu quero ser o lobo, pastor, que rasga o diabo no meio. Falei, cara, você tem que ler a Bíblia, você está confundindo as coisas. Pessoa que eu amo. Eu falei, Jesus, onde eu estou errando, Senhor, me ajuda. Tem misericórdia do pastorzinho aqui, né? Quando eu penso que o negócio vai começar a frutificar, ele quer ser o lobo. O nosso comportamento, meu irmão, de fazer as nossas vontades, enquanto eu faço a minha vontade, eu não ia pedir perdão para aquela irmã. Enquanto eu fazia a minha vontade, eu não ia pedir perdão para outra. Eu descobri uma coisa, irmão, eu não tenho razão e eu não tenho direitos, e nem livre-arbítrio eu tenho mais. Quer saber de uma coisa? Eu quero viver na dependência dele. Mas se eu já não vive, pastor, não adianta nada, meu irmão, eu dizer que eu vivo na dependência dele. Na hora que ele manda eu fazer as coisas, eu falo, mas isso eu não faço. Não, isso eu também não faço. Quando eu vi meu irmão, ele olhou assim, aquele olharzinho de cachorrinho perdido assim, eu só abri o braço assim, ele se entregou. O meu coração, na hora que eu abri o braço, Ivoneto, não abriu não, viu?
Meu coração só abriu depois que ele abraçou. Mas na hora que eu abri o braço, eu vou abrir o braço, vou ver qual é, né? E a hora que eu abri o braço, meu coração ficou os braços fechados. Depois é que eu fui abraçar. É isso que o Senhor espera de nós. E quando eu faço isso, eu começo a marcar a vida das pessoas. Quando você serve pessoas, você marca a vida das pessoas. O problema é que a gente quer marcar a vida das pessoas esperando que as pessoas façam coisas por nós. E é por isso que tem muita gente magoada com pastores de um modo geral, porque eles esperam que os pastores possam suprir as suas necessidades. Ei, escute, um pastor só pode te mostrar o caminho, porque quem supre você ainda é o Espírito Santo de Deus. Toda pessoa que deposita em outra a expectativa de suprir qualquer deficiência emocional que ela tenha, vai se encontrar frustrada. Marido não supre esposa, esposa não supre marido, filhos não suprem pais e pais não suprem filhos. O que supre uma pessoa feita, o projeto de Deus é que só existe um jeito de fazer você funcionar perfeitamente, é conhecendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você entra no propósito de Deus, você começa a se realizar. Quando você entra no propósito de Deus, é por isso que o inimigo cria muitas oportunidades para afastar as pessoas. E por essa razão, as pessoas se contentam com a religião. Se contentam. E aqui, às vezes a gente é religioso, né? Eu tenho um comportamento religioso. Diz a minha mulher que eu sou muito religioso, porque quando eu saio de férias, se eu não for para a igreja no domingo, se eu encontrar uma igreja porta aberta, eu quero entrar. Eu quero estar lá, glória a Deus. Se o pastor me der o microfone para pregar, então eu dou até oferta para ele deixar eu pregar, né? Isso é religião do pastor Géder. Não é que o pastor Géder é gamado em Deus. É, pastor, é. Quando é que mostra que eu sou gamado em Deus? É que se eu estou lá na praia, se eu estou lá no bosque, sozinho, lá na mata, lá no meu quarto, sozinho, pleno domingo, 7 horas da noite, que eu não consigo nem me imaginar um negócio desse, eu preciso estar com Ele, isso é que importa. E na nossa cabeça, na minha cabeça, melhor dizendo, isso era inconcebível. O problema é que nós ficamos com tantas coisas, fazemos tantas coisas, mas nos esquecemos do que realmente, do que de fato marca a nossa vida. Quando você está realizado em Deus, você começa a querer passar isso para as pessoas. É isso que a Bíblia diz, que aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão. Você se torna uma fonte inesgotável. O problema é que muitos evangélicos são só evangélicos, eles não são filhos. Deus não chamou nenhum de nós aqui para sermos evangélicos. Ele nos chamou para ser filhos. O mundo espera a manifestação dos filhos. Dos filhos. Não é os crentes. Crente, pastora Jane, o diabo é. E às vezes o diabo respeita mais a Jesus do que a gente. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que ele crê e estremece. Esse estremecimento é, eu sei quem ele é. Porque quando Jesus chega perto do endemoniado, ele fala assim: vieste nos atormentar antes do tempo? E até a hora, deixe-nos em paz. Deixe-nos em paz. A verdade é que a igreja, ela não, se realmente os bilhões de evangélicos que existem nessa nação, melhor dizendo, os milhões de evangélicos que existem em Dourados, no Mato Grosso do Sul e no Brasil, se de fato nós fôssemos igreja, aquela que é sal da terra e luz do mundo, aquela que está crucificada com Cristo, quando Paulo diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, se nós fôssemos assim, esse Brasil já teria sido ganho para Jesus, já teria sido ganho para Jesus. Eu ouvi nesse congresso uma historinha, que até então eu não conhecia, que levaram um grupo de crianças, de primeira e segunda série, para conhecer um museu, numa das cidades, onde tinha um desses pregadores que marcaram a sua época, que me fugiu o nome agora, mas levaram na casa desse pregador, que é conservada lá, intacta, e aí na cadeira onde esse homem orava, diz que tem 2 marcas no chão assim, 2 saliências assim, como quem ajoelhava ali sempre, né? E todas as crianças olham a Bíblia, olham onde ele anotava, olham a cadeira, a cama, né? Isso é explicado para eles.
E aí quando chega na cadeira, ó, aqui é onde ele orava. E aí tá legal, e todo mundo tá, acabou a excursão, todo mundo voltou para o ônibus, aí perceberam a falta de alguém. A professora entra correndo dentro do museu e ela encontra um garoto ajoelhado com os dois joelhos no mesmo lugar daquele famoso pregador. E a oração do garoto, chorando, era essa: faz de novo, Senhor, faz de novo, faz de novo. Aí a professora ficou ali esperando, e ele orava e chorava: faz de novo. Porque o que aquele pregador fez no século passado, ganhou muitas almas. Segundo a biografia, foram mais de 50 milhões de almas para Cristo, através de um ministério, que fugiu o nome dele, eu não quero, eu tenho vários nomes aqui, mas eu não quero citar porque eu posso estar errando. Mas o garoto que estava ajoelhado, quando a professora vê que não tem mais como ele ficar ali, até porque o ônibus estava esperando, ela bate no ombro e diz assim: vamos Billy Graham, vem, e puxa o Billy Graham. 7 para 8 anos de idade, Billy Graham já chorava e orava por almas. Quando eu ouvi essa palavra, eu me envergonhei, porque eu me lembro poucas vezes que na condição de pastor eu tenho chorado por almas. Na verdade, eu todo dia procuro ganhar almas, porque eu adotei isso como uma meta de vida. Mas eu estou apaixonado, eu quero de fato ganhá-las, porque eu posso convencer você, posso, mas vem outra pessoa e te convence também de outra coisa. A verdade é que se nós buscarmos como Eliseu buscou, se nós buscarmos como Elias buscou, depois Eliseu buscou, e o pedido dele era: eu quero dobrado, eu quero muito mais. Essa fome, essa sede, isso vai marcar a vida do marido, vai marcar a vida da esposa, vai marcar a vida da minha filha, vai marcar a vida do meu filho, vai marcar a vida de vocês, a maneira como nós estamos vivendo. Porque eu não quero que vocês, a ideia de ser ovelha, a ideia de ser discípulo, a ideia de ser multidão, a ideia de ser filho, o inimigo ele planta coisas no nosso coração. Quando a pessoa fala para mim o que falou, eu fico: Senhor, onde é que eu estou errando? Mas será que a culpa é só de quem está ensinando? Na verdade, a ideia não é buscar culpados. A verdade é que nós precisamos entender, enquanto igreja de Jesus, nós vamos marcar essa cidade. Amém, glória a Deus, aleluia, tá. Mas amanhã eu preciso dar uma resposta, eu vou ficar diante de uma situação que eu vou precisar dar essa resposta. Como vai ser? Eu quero marcar a vida de vocês, como um homem que amava as pessoas, como um homem que orava, como um homem que não desistia. Como eu mandei para um rapaz esses dias, eu falei assim: eu acredito em você, não desista. Ele falou assim: eu desisti porque eu não acredito mais em mim. A pior coisa é nós nos tornarmos escarnecedor. O escarnecedor é o momento em que a pessoa deixa de ser um desviado, com a possibilidade de voltar para Cristo, mas ele se torna um escarnecedor, onde ele critica toda a igreja, onde toda a igreja é falsa, onde eu conheço essa Bíblia, eu sei toda essa Bíblia. De nada adianta conhecermos a Bíblia e nós não vivermos a Bíblia. De nada adianta frequentarmos a igreja. Volta e meia as pessoas dizem para mim: mas pastor, fulano é evangélica, fulano é evangélico. Não é isso que faz com que você tenha qualidade. Como alguém mostrou para mim um calhamaço de cheque sem fundo, e falou: isso aqui é de evangélicos. Pasme, um bom tanto disso aqui é de pastor. Eu falei: você está brincando? Ele: não. É isso? O meu caráter muda, porque a minha fé muda. Eu pago, eu estou te devendo, eu tenho que me preocupar em pagar. Eu sei que eu estou te devendo, e eu finjo que não estou devendo. E aí quando aquela mulher mostrou aquilo para mim, eu fiquei com vergonha, porque eu não tinha onde dizer. Eu era na ocasião presidente do conselho de pastores, pastor que pega DVD e para alocar de mensagem, para se edificar e não devolve. Ela
cara liga, oh, eu esqueci, vou passar aí. Aí tem a multa, ele não quer pagar. Fica 10, 20, 30 dias com o DVD da mensagem que ele pegou. Irmãos, pode um negócio desse? Pode ou não pode? Não pode. Ficamos devendo para as pessoas, mentimos para as pessoas, gritamos com as pessoas, humilhamos as pessoas, mas somos evangélicos. O que você é? Sou evangélico. E por que você está com essa lata de cerveja na mão? Não, o importante é não beber, é não ficar bêbado. Eu sou evangélico, mas eu não estou morto, pois deveria. A gente precisa estar morto. Então a maneira como eu vivo, queridos, está marcando a vida de alguém. Não esqueça disso. A maneira como eu vivo marca a vida da Gabi, da Silmar e do Juan. O que eu falo para vocês aqui marca, positivo ou negativamente. E hoje a minha preocupação de um tempo para cá é marcar positivamente, porque às vezes a gente quer corrigir e usa uma força que não é necessária. Uma força que em vez de corrigir, machuca ao ponto de sangrar. E que às vezes em vez de corrigir, mata. Talvez eu fiz isso muitas vezes. E o Senhor falou, eu vou trazer na sua memória. Eu vou procurar essas pessoas, pastora Jane. Estou procurando já, na verdade. Estou procurando. E eu sei que quando eu olhar no olho delas, nós vamos chorar junto. Porque o Espírito Santo é que restaura todas as coisas. Amém? Qual é o seu legado para essa geração? Não espere casar para poder deixar um legado. Comece a marcar a vida de quem está à sua volta. Comece a se relacionando com uma igreja. Comece a se relacionando com os ímpios. Presta atenção no que eu disse. O pastor Jede mandou eu me envolver com os ímpios. Presta atenção no que eu estou dizendo. Eu cheguei num ambiente onde uma das pessoas que eu procuro ganhar para Jesus desde aquela época, mas naquela época quando eu morava lá, ele nunca me deu atenção. Mas depois que eu fui embora, ele passou a dizer para todo mundo, pastor é aquele lá. Pastor é aquele lá. E por essa razão, quando eu voltei, eu fiquei sabendo, eu fui nele. E agora todas as vezes que eu vou a Curitiba, eu chego nele. E quando eu cheguei dessa vez, falaram onde ele estava, eu fui lá na casa onde ele estava, dei um grito, eu vi ele assim, né? Essas pessoas estão tudo na internet, na minha página lá, eu coloquei lá. A hora que ele olhou assim, ô pastor, sobe aí. Aí eu fui subindo, já veio com um prato de carne para mim, a garrafona de velho barreiro do lado, e eu, vamos comer então. Já peguei um pedacinho de carne, e a festa, e as crianças lá já começou a pular em cima de mim, foi muito legal com as crianças, e eu falei, agora, o que eu vou fazer aqui, senhor? O homem está com churrasquinho, cervejinha, pinguinha, tudo certinho, eu vou atrapalhar a festa se eu ficar. E na hora eu estava com uma fome também, doidinho para ficar no churrasco. Aí eu falei assim, Gessé, vem cá, chama os teus amigos aqui, eu quero orar com vocês. Agora, pastor? Agora. Então vamos orar, pastor. Eu comecei a orar por eles. Os olhos marejaram. Eu descobri que eu não preciso ser rude com os ímpios. Os ímpios só querem ser amados. Ele vai dizer, eu conheci um cara que me amou. Ele viu a pinga, mas ele não me atacou. O problema é que muitos de nós, já por sermos evangélicos, julgamos as pessoas. Eu chego nas senhoras idosas e falo, ô minha irmã, eu quero que a senhora me abençoe. Dá até tremedeira nas veinhas. Elas põem a mão na minha cabeça, eu te abençoe, eu já fico com ela. Não, mas não é qualquer um que pode pôr na tua cabeça não, pastor. Mãe, dizer eu te abençoo em nome de Jesus não tem nada de errado. Eu sei que eu vou ganhar o coração delas depois, porque quando elas me encontrar de novo, elas vão abrir o coração. Você tem a capacidade de abrir o coração das pessoas, amém? Você tem essa unção. A unção que Elias recebeu quando aquele manto veio sobre a mão dele, que ele, no primeiro milagre, o mar já se abriu ali para ele. Cadê o Deus de Elias? O Deus de Elias e o Deus de Eliseu está à nossa disposição, amém, irmãos? Hebreus 11, verso 13, se eu não me engano, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse nós conhecemos, né, David?
11:13 de Hebreus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua amando. Deus tem um plano para as nossas vidas. Ele tem um plano, mas até se você furar o plano dele, porque Ele não quer perder nenhum de nós. Ah, é, pastor? É. Porque a Bíblia diz que Ele não quer que nenhum se perca, mas que todos venham a ter a vida eterna e maélida. Ele não quer que a gente se perca. Por isso a gente precisa continuar orando pelas pessoas que nós amamos. Precisamos continuar orando por aquelas pessoas que estão distanciadas do caminho do Senhor. E quando você ora por alguém, quando você clama por alguém, você vai se tornando conhecido no céu. E pasme, você fica conhecido até no inferno. Eu, hein, pastor, não quero ser conhecido no inferno, não. Não, irmãos, é bom ser conhecido no inferno. É. Um dia uns camaradas foram expulsar o capeta de um endemoniado. E ele chegaram lá: pelo Deus de Paulo, sai dele. Aí o demônio falou: olha, o Deus de Paulo eu conheço, Paulo eu conheço, mas e vocês, quem são? O demônio não conhecia eles, irmão. Sabe o que o demônio fez com ele? Ó, deu uma cabaçada de pau tão grande nos caras. Por isso, quando eu chego nos lugares, o demônio se levanta, já trava na hora. O senhor é o bom? Não, não é porque é o bom, é porque quem está dentro de mim é o bom. Amém? Dentro de mim, é dentro de nós. E esse Espírito Santo está em vocês. Amém, irmão? E se manifestar um capeta hoje à noite, onde você for, você vai ligar para mim ou não? Não, pastor. Não. Nós temos esse poder e essa autoridade em nome de Jesus. Amém, pessoal? Leve isso para casa. A maneira como você vive repercutirá por toda a eternidade. Eu me lembro de Abel, a Bíblia dizendo que Abel deu uma oferta, e a oferta dele fala até o dia de hoje. Aí eu lembro que o meu ministério, quando eu morrer, talvez a Sofia vai estar dando aula para um povo aqui, e ela vai dizer: eu estava sentado, eu sentava por aqui, meu pai e minha mãe me traziam. E ela vai estar falando com crianças de 7, de 12, de 15, de 20, vai estar pregando. É, você, minha linda. Inclusive eu gostei muito do seu cabelo, viu? Ficou muito charmosa, né? Então, quando você vê eles aqui, vocês estão construindo. Amém, pessoal? O David e a Tashla, sem dúvida, estão marcando a vida dela, como meus pais marcaram a minha vida quando me levaram. E por mais que eu dei uma volta longe do caminho, lá na frente eu voltei para o caminho que o meu pai e minha mãe me mostrou. Amém? Vale a pena? Amém? Em nome de Jesus? Então fique em pé, nós vamos orar. Eu marquei aqui os 26 milagres de Elias, irmãos. E já pensou a gente falar então, agora eu quero 52 milagres? Eu quero viver esses 52 milagres. Eu orei ontem à noite pelo rapaz que eu falei que eu passei na casa dele. Ele vende bolacha. Ele fabrica e vende bolacha, Lina. Ele me ligou hoje aqui na igreja, eram umas 2 horas, ele ligou no meu celular. Falou: pastor, eu preciso te contar algo. Pastor, nós fabricamos o que eu faço, que eu gasto meio dia para vender, pastor. Eu vendi em 15 minutos. Porque ontem à noite, quando eu pedi para o senhor orar e abençoar meu negócio, eu não tenho dúvida, chorando, irmão. Eu falei: amém. Eu falei: rapaz, eu orando ali, quem sabe eu não imaginava a repercussão que daria. Mas ele e a esposa fizeram questão de ligar, que aquilo que eles demorariam meio dia, aconteceu em 15 minutinhos. Venderam mais do que meio dia, aliás, ele disse. Sabe, irmãos, quando você ora com alguém e por alguém, nosso espírito se liga. Pergunta para o irmão que está perto de você: você está orando por alguém? Você está orando com alguém? Quanto mais você fala com o Senhor, mais Ele te capacita a amar as pessoas. Comece a orar por um instante.
Enquanto a Janaína ministra, eu queria que você falasse com o Senhor. As nossas orações, elas são... Vem,